E isso é bem impressionante, Josias, quando ele fala que o candidato em 26 é o Messias. É ele o candidato. E ele fala isso ao lado do Tarcísio. E o Tarcísio, nesse momento, ele afirmou que realmente o candidato é Bolsonaro. O Tarcísio fala isso, porque o Tarcísio ele é apontado por todas as lideranças, vários que a gente já ouviu aqui da direita, como o possível candidato. Ele aparece nas pesquisas, né? Justamente porque Bolsonaro está inelegível. Como é que você vê esse jogo? Parece que desacredita a justiça eleitoral, ignora o fato de ele ser inelegível ou aposta numa anistia que está em discussão no Congresso, hein, Josias? O Bolsonaro, evidentemente, está apostando nessa anistia, não é? E, como dissemos antes, convém a ele, na sua coreografia, na coreografia montada por ele, convém se manter nesta posição de candidato à presidência. Ele está fazendo, Fabiola, na prática, o que fez o Lula lá atrás, quando foi preso. O Lula se manteve como candidato até a última hora, quando a inelegibilidade dele foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Que havia lá uma dúvida se seria, se não seria. O TSE decretou. O Lula foi até a última hora. Havia o Haddad na, na circunstância de ele ser impedido, o Haddad assumiria a candidatura, mas ele não admitiu a candidatura do Haddad, senão quando ficou claro que ele não poderia ser candidato. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, né? E a situação dele não sinaliza essa hipótese de que ele venha a obter a anistia. Hoje não há maioria para isso no Congresso Nacional, tampouco há intenção do Supremo Tribunal Federal, muito ao contrário, de anular a inelegibilidade decretada. Aliás, não foi uma só, foram duas, é, que não tem soma de inelegibilidade, né? Então não são 16 anos, são 8 anos de inelegibilidade, mas não há nenhuma intenção do Supremo de revogar o que o TSE decidiu. Ao contrário, o Supremo está lá tocando outros inquéritos aí na esfera criminal. Agora, quando discursou na churrascaria, a cerca de 400 empresários, é muito curioso, porque o Bolsonaro, a certa altura, ele diz: essa campanha aqui não é minha, é do nosso prezado Nunes. Depois ele volta ao normal. Isso ele falou discursando para os empresários. Depois, na entrevista aos jornalistas, ele volta ao normal, diz: ó, o cara só pode fazer gol se alguém passar a bola para ele. Eu joguei no meio de campo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, na eleição de São Paulo, jogou escondido no vestiário. Ele não entrou em campo, não jogou em meio de campo, jogou em lugar nenhum. E nessa mesma entrevista ele repete essa maluquice de que vai ser o candidato da direita, ele mesmo, o Messias e tal. E acha, ele está apostando nisso, na reversão da sua inelegibilidade, né? Agora, ele demora a notar essas coisas que nós estamos falando aqui, que o Supremo, passada essa eleição, o Supremo vai deixá-lo muito mais perto do banco dos réus do que de um outro palanque, de um novo palanque, né? E ele até na entrevista, Fabíola, em algum momento falam para ele: ah, você vai conversar, você quer o apoio do MDB, que o MDB é o partido do Ricardo Nunes, né? Se for candidato à presidência, aí ele fala: ah, vamos conversar com esses partidos aí, como se ele considerasse que os 12 partidos que estão na coligação do Ricardo Nunes devessem algum tipo de deferência a ele. E a gente lembra que 5 desses 12 partidos estão ocupando 11 ministérios na esplanada do Lula. Entre esses partidos está o PSD do Kassab, que é o homem forte do secretariado do Tarcísio. Esses partidos eles estão hoje estruturados para engordar as suas estruturas com verbas do orçamento federal, enquanto eles preparam o próximo bote, que virá em 2026. Se o Lula, a gente já falou aqui mais cedo, se o Lula tiver saúde, tiver desempenho, esses partidos todos podem integrar uma nova frente ampla para o quarto mandato do Lula. E caso se confirme a vitória do Ricardo Nunes, caso se confirme a inelegibilidade do Bolsonaro, esses partidos também podem estender um tapete vermelho ali para o Tarcísio de Freitas em 2026. Então, o Tarcísio hoje, Fabiola, nós realçamos aqui, ele não pode dizer: ah, eu sou o candidato. Convém a ele ficar na moita, dizer: olha, não, o candidato é o Bolsonaro mesmo, vai dando corda ao Bolsonaro, e
ele na prática, ele está estruturando o pós-bolsonarismo. E está fazendo isso com o Bolsonaro ainda solto. Então, se o Bolsonaro for encaminhado para essa sentença, como tudo leva a crer que o Supremo fará, aí sim o Tarcísio terá a oportunidade de se posicionar de forma mais clara e tal. Então, esse é o quadro, Fabiola. Nesse cenário, O Tarcísio está com um jogo muito particular, que não interessa a quem está do lado dele. Em algum momento isso vai ficar mais nítido. tem uma apuração do Thales, ele escreveu uma coluna hoje cedo, inclusive está entre as nossas mais lidas.